Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por ser o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Pela tua misericórdia, Pai querido, e pelo teu decreto, o Senhor nos alcançou, fez com que entendêssemos a nossa miserabilidade, o teu amor, o teu poder e a tua justiça, Pai querido, e nos fez com que rendêssemos a tua oferta de perdão e de restauração. Juntamente com isso, ó Pai, o Senhor nos deu várias bênçãos, e uma delas, ó Pai querido, é a tua palavra, a tua preciosa palavra, Pai, que nos orienta, ó Pai querido, que nos exorta, ó Pai, que puxa a nossa orelha, que nos leva de volta para o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, a ver a tua palavra como o bem mais precioso que nós temos aqui e que nós necessitamos dela, ó Pai querido, para tomar todas as decisões em todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai querido, a olhar para a tua palavra e vermos, ó Pai querido, o Senhor nos ensinando com amor, com misericórdia, a melhor maneira de viver. Ajuda-nos, ó Pai querido, a olhar para a tua palavra e vê-la, Senhor, como um fardo leve, Senhor. Muito, 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 muito leve em relação ao pecado, ó Pai querido, e aquilo que o mundo propõe para nós. Ajuda-nos, ó Pai querido, a olhar para a tua palavra, nos confrontar com ela, ó Pai querido, e com a ajuda e o poder da tua graça poder fazer as mudanças que ainda são necessárias para que possamos ter uma vida que te agrade, uma vida produtiva, ó Pai querido, no teu ponto de vista. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Quando eu venho para cá, já faz, de vez em quando, eu tenho falado sobre uma igreja e sobre cristãos dinâmicos e eficientes do ponto de vista de Deus. Eu quero continuar falando isso com vocês. Eu já preguei 2 mensagens sobre esse tema, provavelmente estão gravadas em algum lugar, mas eu quero voltar a mostrar para vocês que Deus tem esse plano, que nós sejamos pessoas dinâmicas no ponto de vista dele, que nós sejamos pessoas eficientes em vivermos aqui neste mundo, de maneira que nós possamos causar o impacto que Deus quer que nós causemos nas pessoas que fazem parte do nosso círculo de relacionamento. Dinamismo é uma das palavras mais usadas em qualquer empreendimento. Se nós desejamos sucesso em qualquer área, desde a área familiar, econômica, social, dinamismo é uma palavra muito usada para explicar, vamos dizer assim, o que se espera da pessoa. Eu encontrei no jornal Um Empreendedor, um jornal que tem a ver com isso, essa frase: dinamismo e eficiência, elementos infalíveis para o sucesso. Atingir o topo é uma questão de persistência. E a manchete é essa: para o sucesso de qualquer empreendimento, existem elementos fundamentais dos quais nenhum gestor pode abrir mão. O dinamismo e a eficiência são 2 qualidades essenciais para o êxito em qualquer negócio. Se forem constantemente aprimorados, o caminho para a excelência se tornará evidente. Dessa forma, sua obrigação é manter um elevado nível de qualidade de todas as maneiras possíveis. Então ele fala que a importância, desse dinamismo e desse aprimoramento, E ele ainda faz uma afirmação assim, dinamismo e eficiência é indispensável para consolidar uma reputação impecável. Eu não fico admirado ao ler esse tipo de afirmação. Certamente, eles não sabem que a Bíblia ensina isso a respeito de cada um de nós. Não somente na área profissional, mas em todas as áreas da vida.
muitas coisas ainda da imagem e semelhança de Deus, que foi deturpada pelo pecado, ainda permanece no ser humano. O problema é que o ser humano foca isso exclusivamente na questão de sucesso pessoal, ganhar mais dinheiro, né? Ou manter, vamos dizer assim, uma certa posição social e econômica. E Deus espera isso dos filhos dele em todas as áreas da vida. Deus deseja e ordena que nós sejamos cristãos dinâmicos e eficientes, não somente na vida profissional, mas em tudo o que nós fazemos, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na faculdade, por onde nós estivermos andando, nos nossos relacionamentos. Mas, principalmente, ou primeiramente, em relação à missão que Jesus Cristo nos ordenou, que se resume em fazer discípulos. Por que eu digo primeiramente ou principalmente? Porque a Bíblia manda colocar Deus em primeiro lugar. E muitas vezes nós invertemos isso. Até quando Deus ordena que nós auxiliemos os necessitados, ele diz, primeiramente aos domésticos da fé. Então, existe uma prioridade na mente de Deus para nos ajudar a ter uma vida em ordem. Então, Deus deseja e ordena que nós sejamos cristãos dinâmicos e eficientes em todas as áreas da vida, não somente na vida profissional, mas principalmente em relação à missão que Jesus nos ordenou, que se resume em fazer discípulos. Nós já sabemos aqui, né? Jesus Cristo, ele deu várias instruções para os seus discípulos, mas a última, né, se refere a isso. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E ele faz uma promessa, eu vou estar com vocês nesse projeto. Então, nós vivemos para isso. É muito importante que a gente entenda que a nossa vida profissional tem como objetivo cumprirmos essa missão. A nossa vida familiar tem como objetivo principal cumprir essa missão. Os nossos relacionamentos sociais, lazer, deve ter como objetivo principal também cumprir essa missão. Então, já vem uma outra verdade bíblica, difícil às vezes de ouvir. O cristão que está vivendo neste mundo com a motivação de fazer discípulos está honrando a Deus. Por outro lado, quem não vive para fazer discípulos está envergonhando a Deus e desperdiçando a vida. E é muito importante que nós entendamos que isso que estou falando é bíblico, baseado já no texto de Mateus e em outros vários textos da palavra de Deus. Significa que tudo o que nós fazemos deve ser cuidado com o que eu estou dizendo, né? Uma desculpa ou motivado pelo desejo de fazer discípulos. Se a pessoa já é salva, tudo que a gente faz é ajudá-la a ser cada vez mais parecida com Jesus, na maneira de pensar, falar e agir em todas as áreas da vida. E se a pessoa não é cristã, o nosso objetivo é fazer com que ela tenha interesse em ouvir o Evangelho, que é aquilo que ela mais precisa. E em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 8, nós somos ensinados que Deus deseja que nós sejamos cristãos dinâmicos e eficientes no cumprimento dessa missão. Então eu vou projetar aí, tá bom? Vocês têm aí a palavra de Deus e entre parênteses não é um acréscimo, mas é uma explicação das principais palavras. Assim, ó. Visto como pelo seu divino poder, a palavra poder aí é a palavra grega dunamis, que significa força, poder, capacidade, é daí que vem o termo dinamismo, é daí que vem a palavra dinamite. Então, pelo divino poder de Deus, Ele nos deu, isso é, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas que conduzem a uma qualidade de vida, e a palavra piedade é ser e fazer o que Deus deseja.
A palavra piedade significa pessoas devotadas a Deus. Então, nós cristãos recebemos esse poder de Deus para sermos esse tipo de pessoas. Como é que vem esse poder, ou como é que esse poder se desenvolve em nós? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Fomos chamados para termos, cuidado agora que vocês vão entender, né? A mesma glória e as mesmas virtudes que Deus tem. Ele está falando de qualidade moral, caráter, maneira de pensar, falar e agir. Isso revela a glória de Deus e revela as virtudes de Deus. E aí, nessas áreas, nós devemos e podemos ser parecidos com Deus. Nas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Isso é, para que nós tenhamos as qualidades morais que Deus tem. E essas promessas, sabe onde começa? Começa em Gênesis capítulo 1 e termina no último versículo de Apocalipse. Isso é, a palavra de Deus são as muito preciosas promessas de Deus. Livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Vocês ainda têm alguns desejos pecaminosos lá no fundo do coração que os tenta? Vocês eu não sei, eu tenho. E é através desse dinamismo, né? Relacionamento com a palavra, responsabilidade em cumprir a missão, é que Deus vai me dando cada vez mais poder para dizer não para esses desejos, porque esses desejos ainda estão no nosso coração, porque a gente ainda tem uma velha natureza, e Deus está nos purificando dela. E agora, a gente vai ver essa questão da eficiência junto com o dinamismo, né? Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência. Ele está falando aqui em sermos eficientes, perseverantes, né? Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então aqui estão as qualidades, que na verdade são ações, na qual nós devemos ser eficientes, dinâmicos e perseverantes, para sermos esse tipo de cristão que Deus deseja que nós sejamos, dentro de casa, fora de casa e no mundo. E aqui, né, nem todas essas qualidades o mundo concorda. Na maioria delas, inclusive, o mundo diz que tem que ser o contrário, para ser dinâmico e eficiente no ponto de vista deles. Mas nós temos que ser de acordo com a palavra de Deus. E ele diz, olha, essas coisas, porque essas coisas, essas qualidades, existindo em vós e em vós aumentando. Ele não está falando aqui de dinamismo, continuidade, constante aprimoramento, não é? Fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem inativos, nem infrutuosos. Dinamismo e eficiência. Incorporando qualidades que o mundo despreza, alguma delas. Mas nós não podemos desprezar. E nós precisamos tê-las em nossa vida para sermos esses cristãos, esse filho, né, e filhas de Deus que Ele deseja de nós. Mas esse texto ensina que Deus nos deu tudo o que nós precisamos para sermos bem-sucedidos como filho num mundo que odeia a Deus. E quando eu estou dizendo bem-sucedidos como filhos, irmãos, repito, estou falando em todas as áreas da vida. Não estou falando só, né, daquela vida que a gente chama de vida espiritual, vida cristã, não. Aqui, o ser humano, né, para Deus, ele é algo completo, ele agrada totalmente a Deus, ele não agrada em área nenhuma. Então, ele está falando de área profissional, área acadêmica, área social, tudo está envolvido aqui. Cristo morreu em seu lugar para que você viva como um cristão dinâmico e eficiente. Entende? E ele já nos deu tudo, tudo que nós precisamos para sermos esse tipo de cristão.
Esse texto aqui apresenta requisitos, ações indispensáveis para que nós sejamos bons instrumentos nas mãos de Deus. Esse texto apresenta várias características para termos esse tipo de eficiência. E hoje eu só vou falar de uma, tá bom? Tem várias aí, ok? O cristão dinâmico e eficiente é aquele que se esforça para desenvolver as atitudes bíblicas em sua vida. Ele diz aí, ó, associai com a vossa fé, e aí ele vem com várias qualidades, várias atitudes que envolvem ser e fazer, né, o que Deus deseja para nós. A Bíblia afirma que nós somos pecadores, a Bíblia afirma que existe uma velha natureza ainda dentro de nós, e aí vem a pergunta, né? Como é que a gente vai conseguir, mesmo estando num corpo de pecado, mesmo com a velha natureza, né? Mesmo ainda tendo que guerrear com os nossos desejos, como é que a gente vai conseguir ser esse tipo de cristão e esse tipo de igreja? O que a gente precisa fazer? Né? E aqui a gente tem esse plano. Esse plano, gente, é um plano divino, não é um plano humano. Quando a gente fala de plano divino, a gente está falando de infalibilidade. Nós somos falíveis, mas Deus é infalível. E Ele está dizendo, olha, eu vou dizer para vocês um plano infalível. E eu vou dar forças para vocês executarem esse plano infalível. Então, estou dando para vocês tudo o que precisam. Então, o plano falível está aí, ó, reunindo toda a vossa diligência. Usem todo o esforço, todo o dinamismo, todas as capacidades que Deus deu e associem. Essa palavra reunindo, a ideia aqui é ir além da medida, contribuir com o seu melhor, e a hora que você descobriu qual é o melhor, você fala, tá bom, então vamos lá, mais um passo. É isso que significa aqui. E a palavra diligência aqui significa esforço. Um interesse, um desejo e se esforçar para praticar isso. Então, essas duas palavras aqui dá aquela ideia de você empregar o máximo de esforço possível. Até aquela ideia do último fôlego. Então, um cristão dinâmico e eficiente é aquele que se une a Deus, usando a última grama, vamos dizer assim, de determinação, para ser a pessoa que Deus deseja. E como é que a gente sabe que a gente é aquele tipo de pessoa que Deus deseja que nós sejamos? É só olhar para as nossas ações. E as nossas ações vão mostrar isso daí. Nesse texto a gente precisa entender que é um desenvolvimento diário. Por isso que a Bíblia chama, né, de amadurecimento. Né? O nosso crescimento, eu vou usar um termo aqui, né? A nossa humanidade, a humanidade perfeita, né? O Adão perdeu a sua humanidade perfeita quando pecou. E nós somos descendentes de Adão. Então, nós seremos cada vez mais humanos do ponto de vista de Deus, quando nós somos esse tipo de pessoas. A gente fala que o ser humano hoje, o mundo hoje, né? Parece uma selva. Né? Porque o ser humano é cada vez, ele está piorando, né? Ele cada vez se parece mais com o animal do que com o próprio ser humano. Então o pecado fez isso mesmo. O pecado, ele desumaniza o ser humano, e Jesus Cristo veio para humanizar o ser humano. Por isso que ele é o homem perfeito, ele é o humano perfeito. Então aqui nós temos esse dinamismo, né, de sermos aquele tipo de ser humano que Deus deseja, que Deus planejou. E aqui nós temos um dinamismo na qual nós precisamos nos desenvolver. Começa com a fé e aí vem outras qualidades. Okay? Então não é apenas desejar essas coisas, é buscar incessantemente, é desejar como você quer um copo de água depois de você ter passado 2 dias no deserto sem beber nada. Nós não sabemos o que é isso, provavelmente. Okay? Mas dá para ter ideia do que é, né? Você está com muita sede, né? As pessoas te oferecem qualquer coisa que não é água, você não quer, você quer água. Então é isso que está dizendo aqui, tá bom? Então nós só seremos bem-sucedidos
em viver de acordo com a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus, se nós entendermos que esse plano é infalível e que não existe vida melhor do que seguir esse plano e pagar o preço para seguir esse plano. E a primeira ação é essa, que é a que eu vou falar hoje exclusivamente. Tá bom? Tá aí? Deve estar, né? Não enxergo direito de longe. Para ser uma pessoa dinâmica e eficiente em todas as áreas da vida, você precisa primeiramente se esforçar ao máximo para exercitar a fé presenteada por Deus. Tudo começa com fé. A vida cristã começa com fé. É impressionante como é a primeira coisa que a gente costuma largar. Porque a gente começa a olhar para as circunstâncias e a gente começa a dar um jeitinho de fazer um pouco diferente do que Deus ordena. Mas tudo se baseia ou começa na fé. O verbo associar aqui é extremamente importante. Você tem que agora incluir na fé várias outras virtudes, mas tudo começa com a fé. O plano de Deus e da vida cristã começa com fé e a continuidade dela é baseada também na fé. E nós já sabemos, ok? Isso aqui é o beabá da vida cristã, né? A fé que nós temos, ela foi presenteada por Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é um presente, a fé é um presente. É um dom, é um recurso sobrenatural na qual Deus presenteia de maneira especial um grupo da humanidade. Não é todo mundo que vai ter essa fé. Não é todo mundo que tem essa fé. E não é todo mundo que terá essa fé. Porque é algo especial que Deus deu para um grupo de pessoas. Deus, como soberano que Ele é, Ele decidiu presentear pecadores, alguns pecadores, é por isso que não é o mundo que vai ser salvo, mas um grupo, não é? Com a capacidade de confiar nele e, consequentemente, confiar em tudo o que ele afirma. É interessante, né? A maioria das pessoas, a maioria dos cristãos aceitam prontamente, vamos dizer assim, aquela mensagem, as mensagens que nos agradam, as mensagens de esperança, né? Mas como é difícil, né, obedecer algumas ordens. Como é difícil acreditar que aquilo é o melhor para nós, né? Mas a fé está se referindo a tudo que Deus ensina. A definição clássica de fé, a maioria já sabe, né? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Só uma ilustração, depois eu vou voltar aqui, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. É impressionante como essa instrução é esquecida pela maioria dos cristãos. Buscar em primeiro lugar os interesses de Deus. É o que significa buscar o reino. E todas as coisas, se você vê o contexto lá, todas as coisas têm a ver com a nossa subsistência aqui. Mas não é verdade que na maioria das vezes esses valores estão invertidos? Então nós temos aqui 3 palavras importantes nessa definição de fé. Certeza, convicção e fatos. Certeza significa uma mente estável, com capacidade de tomar uma decisão. A fé, as instruções de Deus, tem como finalidade fazer com que a nossa mente seja uma mente equilibrada, uma mente estável, uma mente que não fica apavorado diante de qualquer coisa, nem diante de uma Covid. Porque a gente sabe que a gente tem um Deus soberano. Não significa que a gente vai brincar, né, com as coisas que estão acontecendo no mundo. Significa o seguinte, olha, Deus tem o meu modo de vida, Ele já determinou como eu tenho que viver diante dessa situação. Tudo que é diferente, tudo que vem como proposta diferente do que Deus determinou é uma mentira. Eu não preciso ficar amalucado, seguir essa... Não, o que Deus diz? Então tem a ver com isso. Mente estável com capacidade de tomar uma decisão de maneira tranquila, né, baseado nessa certeza.
A palavra convicção é constatação através de teste, através daquilo que você pode verificar, aquilo que você pode provar. É isso que significa convicção, né? Quando alguém chega e fala para você, ok? O sangue é vermelho, e você olha para ele, porque você tem a visão e é vermelho, você diz, não, ninguém vai dizer que o sangue é azul. Né? Por quê? Porque eu estou vendo. Né? Então, ele está falando disso aí, ó. Fé é uma mente estável e convicção, certeza absoluta, né, de verdades, de fatos, de acontecimentos e assim por diante. Ok? E a palavra fatos é a palavra mais usada, vamos dizer assim, consciente ou inconscientemente na nossa sociedade. É a palavra pragma, de pragmatismo. A palavra fatos aqui, ele fala de ação prática, daquilo que é feito, daquilo que está sendo realizado, daquilo que normalmente a gente pode apalpar e normalmente a gente pode ver. Então, a fé nos leva a agir com firmeza e determinação, como se tudo o que Deus diz, mesmo que eu não possa ver, mesmo que eu não possa degustar, nem que eu não possa cheirar, não importa, o que Deus diz é fato, é prova, é como se desse para palpar, não é será. Deus falou é aquilo, mesmo que eu esteja sentindo diferente, mesmo que eu esteja ouvindo diferente, porque junto com a voz de Deus vem outras vozes dizendo coisas um pouco diferentes. Então, fé é isso, né? Então, fé é certeza de que aquilo que Deus diz, mesmo que, né, não dá para comprovar cientificamente, Deus diz, está comprovado, porque Deus diz. Né? E aí vem a pergunta, né? O que é possível ser praticado sem ser visto? Porque ele diz, olha, de fatos que não se veem, de coisas que não dá para palpar. Então, o complemento é a palavra de Deus. Né? Fé é a certeza absoluta e inquestionável na palavra de Deus. Por isso que no Antigo Testamento, algumas profecias começavam com a seguinte expressão, assim diz o Senhor. Então, nós temos que pegar Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o último versículo de Apocalipse e entender. Assim diz o Senhor. Agora você vai decidir se Deus é mentiroso ou não. Nós não temos coragem, como cristãos, de dizer que Deus é mentiroso. Vamos sair isso da nossa boca. Mas as nossas ações, eu vou dar uma expressão aqui, só para chocar, o tempo todo. Bom, entenderam, né? Judas capítulo 3. Temos um texto aqui interessante. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, o alvo aqui de Judas era escrever sobre as bênçãos da salvação. Ele diz, foi que me senti obrigado, aqui está a inspiração de Deus. Ó, você quer fazer, mas você vai escrever o que eu mandar. Isso significa aqui que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas aqui está dizendo que ele tinha um plano e agora o plano foi mudado por Deus. O contexto, quando vocês lerem, é o único capítulo, é sobre falsos mestres que estavam ensinando mentiras. Mentiras a respeito de tudo. Não só a respeito ao plano de salvação, mas mentiras a respeito de como a pessoa deveria viver. Então Judas está dizendo que ele escreveu algo para que a gente entenda que nós estamos numa batalha pela verdade. Uma batalha que vai dizer para nós e para as outras pessoas como nós devemos viver. Por quê? Porque quando você liga a televisão, quando você ouve o noticiário, quando você lê o jornal, quando você está numa roda de amigos,
eles estão dizendo para você viver de um jeito, e na maioria das vezes é diferente daquilo que Deus quer para a nossa vida. A gente recebe informação do jeito de viver de tudo quanto é forma. O jeito de se vestir, jeito de pensar, jeito de respirar, o que pôr, o que não pôr, o que resolve, o que não resolve na nossa vida, como cuidar da nossa esposa, como cuidar dos nossos filhos. A gente recebe informação de tudo quanto é jeito. E ele está dizendo, vocês têm que batalhar pela verdade. Então imagine, né? Você está numa roda de amigos, e agora você entende que é naquela roda de amigos que você está lá, não é? Você está lá porque você precisa cumprir a missão. E ele, né, solta uma frase que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas a frase que ele soltou está mostrando como ele vive, e se ele está soltando, ele está dizendo, você tem que viver do mesmo jeito. É? Como é que você vai cumprir a sua missão? Mas você sabe que isso que você está falando, a Bíblia fala um pouquinho diferente? Ou você sabe que isso que você está falando, a Bíblia fala exatamente igual, porque às vezes eles acertam, né? E aí você agora começou a levar a mensagem do Evangelho, a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, no meio de cristãos e no meio de não cristãos. Mas o que eu quero dizer, gente, é que a fé sempre se relaciona com a palavra de Deus. A fé sempre tem a ver, está diretamente ligada com a instrução que vem de Deus. A verdade, não uma verdade, a verdade está aqui, Gênesis, Apocalipse. O mundo existe uma verdade, às vezes duas, às vezes mais, algumas eles acertam. Mas a verdade absoluta, infalível, está aqui. Então a fé se relaciona com isso. A palavra fé, aquela palavra pistes, né, significa confiança absoluta em algo. Por exemplo, o nosso país está confiando, e o mundo, na vacina. Então está todo mundo querendo a vacina. Então isso é uma expressão, né, um exemplo de fé. O mundo confia que aquilo vai resolver, e eles vão sem dúvida nenhuma, e pronto. Então nós devemos ter esse tipo de fé na palavra de Deus, em tudo que ela diz, como nós temos que viver. Essa confiança produz convicção, né? Tanto que o mundo está tentando fazer com as pessoas que têm algum tipo de desconfiança na vacina, eles querem tirar essa desconfiança, porque eles têm certeza absoluta que é assim que nós temos que agir em relação à palavra de Deus. Convicção, ó, Deus falou, qualquer coisa diferente não vai dar certo. Então, significa, né, confiança, convicção, a ponto de fazer com que você opte sempre pela obediência. Isso significa fé. Então, fé, gente, ela não é subjetiva. A sua fé, a minha fé, ela é demonstrada através das nossas ações. Então, fé sempre se relaciona com aquilo que Deus diz. Eu preciso fazer uma observação aqui. Não esquece que o diabo, ele pegou uma frase verdadeira de Deus e colocou uma letrinha, uma palavrinha diferente. Nós temos a tendência de fazer isso com a palavra de Deus. Ela tem uma única interpretação, e a gente, sabe, do nosso jeitinho, com a nossa falta de fé, a gente vai lá e coloca um pouquinho de sabedoria humana. Precisamos tomar cuidado para não fazer isso. Alguém já disse, uma gota de veneno em 250 ml de água pura envenenou toda a água. E foi isso que aconteceu no Éden. Então, para sermos cristãos dinâmicos e eficientes, a gente tem que exercitar continuamente a nossa fé, porque todo dia nós somos tentados a pensar do nosso jeito ao invés do jeito de Deus. Para sermos cristãos dinâmicos e eficientes, precisamos decidir. Não foi? Obrigado aí, querido. Me ajuda aí. Nós precisamos decidir agradar a Deus acima de qualquer outra pessoa. E isso é exercitar a fé. Esse texto de Hebreus 11, quando nós temos a definição de fé. De fato, sem fé é impossível
impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, mas não somente isso, que Ele se torna galardoador dos que buscam. É o seguinte, não existe nenhuma ordem de Deus escrita para nos prejudicar. A Bíblia foi escrita para nos galardoar. Galardão significa boa vida, significa coisa boa. É que por causa do pecado, né, a gente acha que, bom, não vai dar certo, né? A gente vive num mundo de pecado, alguém vai tirar proveito da gente se a gente obedecer a Deus, como se Deus não deixou de ser soberano por um segundo e deixou você por conta de qualquer acontecimento, como se isso é possível, né? Não é, né? As coisas difíceis da nossa vida é para testar se a gente realmente confia em Deus, né? É para mostrar para nós o quanto nós ainda desconfiamos de Deus, para que a gente possa tomar decisões confiando em Deus, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa construção, né, verbal aqui é uma afirmação taxativa e definitiva. Não tem outro jeito de agradar a Deus. Tá? É um decreto de Deus. Deus está decretando, é algo incontestável. Sem fé, você não vai me agradar. Sem você voltar para a palavra e ver o que a palavra diz e seguir, né, com o seu máximo esforço, você não vai me agradar. Você pode até estar acertando, você pode até estar fazendo certo, mas se você não foi conferir se Deus quer que seja isso mesmo na palavra, você não está agradando a Deus. E é muito importante a gente entender isso. Confiar em Deus é confiar em todas as afirmações que está na palavra. Isso é uma exigência de Deus para agradá-lo e Ele não abre mão disso. Graças a Deus que tem 1 João capítulo 1, versículo 9. Graças a Deus mesmo. Né? O perdão. Mas é importante que você entenda. Ou você está agradando ou você está desagradando. Você vai lá, pede perdão, mas ainda assim, você tem que ver, a minha vida é uma vida de uma pessoa que quer agradar a Deus, ou você está decidindo quais são as áreas que você vai agradar e quais áreas que você não vai agradar. E aí está bem complicado, né? O Jardim do Éden é a primeira e a máxima prova dessa condição de Deus para se manter no relacionamento com Deus. Estava tudo bem lá, melhor lugar do mundo. Deus deu uma ordem bobinha, simplesinha, mas que revelaria o coração do ser humano. Aqui tem um monte de coisa para você, mas tem só uma que não pode. Agora você vai decidir se você acredita em mim ou não. Bom, o mundo que nós vivemos hoje é consequência daquela decisão. Então ali é a grande prova. Bom, e nós estamos diante daquela árvore todo santo dia, em várias circunstâncias diferentes. Ninguém pode negar isso. Tá? Então, o fato de Deus ter nos presenteado com a fé significa que, pós-salvação, nós agora temos a capacidade de escolher comer ou não comer o fruto. Foi-nos restaurado essa condição. Só não foi tirado de nós o desejo de comer o fruto. Isso Deus não tirou. Ele só vai tirar o dia que você ouvir tocar a trombeta. O dia que você ouvir tocar a trombeta, que você olhou e está subindo, dali por diante, Deus arrancou de você o desejo pelo fruto proibido. Mas até lá, você vai ter desejo de pecar, e eu tenho desejo de pecar. Eu falo isso com tristeza, mas eu não faço com vergonha, porque é a verdade. Eu não posso mentir. Entende? Eu tenho no meu coração vontade de fazer coisas que Deus odeia, e eu tenho que ficar falando não para essas coisas, e nem sempre eu falo não. E é triste. Mas a gente tem que parar e voltar para a fé. Fé é o poder dinâmico que Deus nos presenteou e que nos capacita
fazer a vontade dele, sendo um filho que o agrada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa palavra impossível, literalmente, é adunamis. Lembra? Poder dinâmico, dunamis, de dinamismo. Então aqui está dizendo sem dinamismo, sem dinamite. Tá bom? Então, sem fé eu não sou dinâmico. Sem fé eu não sou eficiente. Eu só sou eficiente exatamente quando eu exercito a minha fé. Não ter fé é ser uma pessoa sem força, sem poder, sem capacidade de seguir as instruções de Deus. Então você tem que medir. É importante, irmãos, que a gente faça o teste. Né? Faça o teste do seu nível de fé hoje. Comece a perceber quais são as áreas que você está obedecendo com muita facilidade. Revela crescimento. Vê aquelas áreas que ainda você sofre muito para obedecer, mas está conseguindo. Então significa que são áreas que você está desenvolvendo. E vê aquelas áreas que você não muda de jeito nenhum, sabe? Ali você está revelando total falta de fé. Né? E você tem esse poder. Mas se você não exercita, você vai ficar cada vez mais raquítico. E muitos perdem a fé. E aí são disciplinados de maneira terrível por Deus. Né? Então, não ter fé significa isso. Então, quando nós não utilizamos a fé, é interessante essa época, né? Academia, né? Então as pessoas falam, nossa, eu fico uma semana sem fazer exercício, é impressionante, eu volto para a academia, parece que eu volto pior do que quando eu saí. Mas é assim mesmo. Não, nosso corpo é assim. Fé é exatamente a mesma coisa. Você parou um pouquinho, abaixou a guarda um pouquinho, deu uma folga, né? Começou a obedecer o diabo de novo em algumas áreas, você vai ficando fraco nessa área de cá. Não tem jeito. Né? É o poder dinâmico que Deus nos presenteou e que nos capacita a ter o estilo de vida aceitável a Deus e, consequentemente, contentá-lo com nossos pensamentos, palavras e ações. A ênfase aqui é a palavra agradar. A palavra agradar significa ser agradável, ser aceitável, ser uma pessoa apropriada, ser uma pessoa que Deus quer que sempre esteja próximo. Né? Então imagine o pecado como um lixão. Né? E você trabalhou o dia inteiro naquele lixão. Ninguém quer ficar do seu lado. Não é verdade? Você está fedendo. Né? Tá? Okay? Mas por outro lado... Né, se você é uma pessoa que, né, você tomou seu banho, está cheirosinho e tudo mais, todo mundo quer ficar do seu lado, porque é agradável. Então tem essa ideia, né, de ser algo aceitável, algo agradável a Deus, algo que produz prazer em Deus. Né? Deus falou isso de Jesus, eis aí o meu filho amado, né, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me agrado, né? Segui-o. Então essa ideia, né, de Deus poder falar isso a nosso respeito também, como ele falou a respeito de Jesus. Então o alvo da fé é essa. O alvo da fé se resume nisso. Agradar a Deus. Por isso que ou a gente está agradando ou a gente está desagradando. Não tem muro. Ou está fedido ou está cheiroso. Ou é obediente ou é desobediente. Não existe meia obediência. Né? É muito importante isso. Né? Estava lendo um dos livros que eu estava lendo, né? É o seguinte, para o mundo, 9.9 é uma baita nota, é um notaço. Para Deus, é repetente. Pecou. Né? Quem quebra um ponto da lei, quebrou o quê? A lei toda. Então, olha como a gente tem que, né, entender essas verdades para que a gente possa entrar nesse dinamismo de crescimento, de ser uma pessoa agradável a Deus. Então, somente exercitando a nossa confiança, através da obediência nas instruções de Deus, é que a gente vai ser motivo de alegria para Deus. Isso é muito importante. Não é? Conclusão. É impossível ter poder ou capacidade para corresponder ao que Deus espera de nós, sem ter convicção de que tudo o que Deus afirma é verdade absoluta, portanto, nós devemos obedecer e praticar. É isso que está ensinando aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus.
A vida cristã não é feita somente da fé, porque depois ele manda acrescentar outras ações, não é? Mas tudo começa e permanece e é perseverado através da fé. Ou eu estou obedecendo, ou eu decido confiar no que está escrito, ou eu estou desobedecendo, e aí eu estou fazendo diferente daquilo que ele disse. Obedecer é fé. Então, somente aquela vida, né, que obedece a Deus, que faz aquilo que Deus ordena, que vai fazer com que nós sejamos indivíduos, isso é, cristãos fortes, e, consequentemente, uma igreja forte. Não dá para ter uma igreja forte sem ter indivíduos fortes. Então, né, nós queremos uma igreja, né, que faça a diferença nessa cidade. Bom, só tem um jeito. Se cada um de nós, né, fizermos a nossa parte em sermos esse tipo de cristãos. Há uma semana atrás, mais ou menos uma semana atrás, eu assisti pela segunda vez um filme. E eu achei que vai caber bem aqui para a gente encerrar essa mensagem. Vocês já assistiram aquele filme Até o Último Homem? Muitas balançando a cabeça. Interessante, né? A história de Desmond Doss, né? Um homem religioso. Ele tinha convicções fortes, ele tinha uma fé, né, naquilo que ele acreditava, e baseada na fé que ele tinha, na convicção que ele tinha, ele disse que ele tinha a convicção que ele tinha que se alistar para a Segunda Guerra Mundial com um objetivo: salvar vidas. Esse era o plano dele. E junto com essa convicção ele tinha outra: ele não podia pegar em armas. Ele tinha essa convicção. Então ele ia para a guerra e ele não queria matar nenhum homem, mas ele queria salvar homens, né? E aí ele se alistou, e a história vocês já sabem, né? Ele se negou a pegar em armas, e com isso ele sofreu bullying, ele foi perseguido, ele teve que enfrentar a corte marcial, porque ele desobedeceu uma ordem clara de fazer o treinamento, e assim por diante, né? Mas ele se manteve firme, ele conseguiu sair ileso daquela corte marcial, né? E aí ele foi para a guerra. Na Batalha de Okinawa, e agora aqui não tem nada a ver com o filme, apesar que o filme, mas eu fui buscar fatos verídicos, né? Diz que foi realmente a guerra mais sangrenta desse conflito no Pacífico, matando mais de 80 mil soldados. Você nem pode imaginar isso, né? Diz que esse homem, Desmond Doss, desarmado, ele corria para ajudar os feridos. Era a obra dele lá. Incansável, ele vai conquistando o respeito dos seus companheiros, porque ele não tinha respeito nenhum por causa dessa convicção. Muito parecido com o cristão sério. O cristão sério nesse mundo, o pessoal vai tirar sarro da vida dele, não é? Ele conseguiu o respeito, inclusive, do soldado que mais o ridicularizou no treinamento. Quando um soldado perde uma das pernas em uma explosão, um outro paramédico diz para deixá-lo de lado, deixa, com a seguinte alegação: é preciso priorizar pacientes com chance de sobreviver. Ele se negou, isso é fato histórico, ele socorreu aquela pessoa e aquela pessoa viveu, foi salva. Cercado pelos japoneses, os americanos precisaram bater em retirada. Ele ficou para trás. Ele disse: eu vou resgatar o que for possível dos feridos. Ele fez isso por um período de 10 a 12 horas, sem parar. Então, imagine você fazendo esforço físico, né, por esse período. A oração que ele repetia era: Deus, me ajude a ajudar só mais um. Sob a mira de atiradores do exército inimigo, ele arrasta cada ferido para a beira do penhasco e depois baixa um a um
com o auxílio de uma corda. Os relatos de quantos homens ele salvou variam. Ele, o Desmond, achava que foram 50. Os companheiros afirmam que foram mais de 100. Então, historicamente, eles combinaram em deixar em 75. Ele foi o primeiro soldado a alegar isso que é chamado de imperativo de consciência, isso é, a consciência dele não permite pegar em armas, por exemplo, mas ele foi o primeiro a ser condecorado com essa medalha de honra do governo americano. Eu fico imaginando, se cada um de nós fosse esse tipo de cristão a serviço de Jesus, em testemunhar o amor de Deus. Eu fico imaginando se a minha vida é diariamente, né? Se cada momento da minha vida, a minha oração fosse: me ajude a testemunhar só para mais um. E depois que Deus me ajudou a testemunhar para mais um, eu repetisse: Deus, me ajuda agora a testemunhar por mais um. Eu fico imaginando o que seria da minha vida. Eu estou longe disso. Então, irmãos, para ser um cristão dinâmico e eficiente, você precisa se esforçar o máximo para exercitar a sua fé, fé que Deus te presenteou, em testemunhar o amor de Deus através das suas ações, sendo exemplar em todas as áreas da sua vida, para a honra e glória dele. Amém? Obrigado, Deus, pela tua palavra, que nos constrange, que também nos anima, Pai querido, nos desafia. E a minha oração é bem simples, Pai. Ajuda-nos a sermos esse tipo de cristãos, de homens e mulheres, que o Pai tem convicção absoluta de que tudo o que o Senhor diz sim para nós devemos fazer porque é o melhor para nós e porque te agrada. E tudo que a tua palavra diz não, Senhor, que nós paremos de fazer. Não somente porque é benéfico para nós, mas principalmente porque te agrada. Que nós possamos perseguir esse desejo, ó Pai querido, de ouvirmos do Senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Coloque em nós esse desejo de sempre estar testemunhando da vida, morte e ressurreição de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem. Que possamos ter essa mentalidade. Mais um, Senhor. Mais um. E assim por diante. Para a tua honra e tua glória. Amém.